Olá, meu nome é Pedro Ferro. Eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia básica do abdômen, que é uma aula essencial e é uma aula também inicial para a gente entender um pouco melhor sobre a anatomia da parede abdominal, que a gente tanto precisa para anestesiar muitas cirurgias do nosso dia a dia. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre os marcos anatômicos, que vai ser tão importante para a gente se localizar melhor quando a gente estiver se referindo e quando a gente estiver fazendo o escaneamento da região abdominal. Com o nosso paciente em decúbito dorsal, nós vamos conseguir localizar algumas estruturas básicas que vão ser essenciais na localização e identificação das estruturas quando formos fazer o nosso escaneamento com ultrassom. Inicialmente nós vamos ter o nosso umbigo, que ele vai ser uma cicatriz que vai ser decorrente da queda fisiológica do cordão umbilical na nossa infância. A partir dela nós vamos ter uma linha, que vai ser a linha alba, que essa linha alba ela vai ser relacionada com o entrelaçamento das aponeuroses tendíneas dos músculos, oblíquo externo, oblíquo interno e o músculo transverso. Além disso, nós vamos ter a linha semilunar, que ela vai ter uma linha que vai estar localizada entre o músculo reto abdominal e o músculo externo do abdômen. Nós teremos a espinha ilíaca antero-superior, a nossa sínfise púbica, entre eles o sulco inguinal, que também vai estar localizado nessa região, o canal inguinal, e vamos ter duas estruturas básicas mais superficiais, uma anterior e uma mais lateral. Essa estrutura anterior vai ser o nosso músculo reto abdominal e a estrutura mais lateral vai ser o nosso músculo oblíquo externo. Nos aprofundando um pouco mais na musculatura da parede abdominal, nós podemos dividir ele de acordo com sua localização. Na parede abdominal anterior, nós vamos ter 5 músculos principais. O músculo reto abdominal, mais anterior e mais superficial. Lateralmente a ele, nós vamos ter o músculo oblíquo externo, que também vai estar mais superficial. Mais profundamente no músculo oblíquo externo, nós vamos ter o músculo oblíquo interno. E mais profundamente no músculo oblíquo interno, nós vamos ter o músculo transverso. Vamos ter também um músculo chamado de músculo piramidal, que vai ser um músculo pequeno, triangular, que ele vai se localizar na região do baixo ventre, mais à frente do músculo reto abdominal. O músculo reto do abdômen, ele vai ser um músculo que ele vai correr verticalmente na parede anterior do abdômen, em cada lado dela, e eles vão ser dois músculos paralelos. Só que eles vão estar separados por uma faixa de tecido conjuntivo que a gente já viu que se chama de linha alba. Além disso, ele vai ter uma origem lá embaixo, lá no pubis, e ele vai se inserir na altura do apêndice tifoide. Esse músculo ele vai passar por dentro de uma bainha, que vai ser a bainha do reto, que ele vai ser um envelope que é tendíneo muscular, e ele vai ser constituído da aponeurose dos músculos abdominais laterais. Fazendo uma dissecção da parede abdominal e logo abaixo da pele do subcutâneo, nós vamos ver o músculo que vai ser um músculo chamado de oblíquo externo, que vai ter esse nome devido às suas fibras que vão correr de forma oblíqua. Esse músculo ele vai ter uma parte muscular e também vai ter uma parte de aponeurose mais anterior, que vai se estender até a parte anterior da bainha do reto e vai passar na frente do reto abdominal. Retirando o músculo oblíquo externo, nós vamos ter logo abaixo dele o músculo oblíquo interno. Ele também vai ter suas fibras oblíquas, devido a isso também vai ser o nome dele, músculo oblíquo. Só que essas fibras oblíquas vão ter uma direção contrária ao músculo oblíquo externo. Além disso, ele vai ter uma parte que vai ser muscular e ele vai ter uma parte também aponeurótica, sendo que essa aponeurose ela vai se direcionar até o músculo reto abdominal, sendo que uma parte vai para anterior e outra parte para posterior desse músculo. Retirando o músculo oblíquo interno, nós vamos ter mais profundamente a ele o músculo transverso. O músculo transverso ele vai ter essa disposição transversa de suas fibras e ele vai funcionar como se fosse um colete, ajudando também na estabilização da região da coluna vertebral. Ele também vai ter uma parte muscular e uma parte aponeurótica, que essa parte aponeurótica vai se juntar na região anterior do abdômen com as faces do músculo oblíquo externo e oblíquo interno e vão formar a linha alba. Olhando em outro corte, a parede anterior do abdômen, nós vamos ter lateralmente o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o transverso com a região muscular e suas aponeuroses. A aponeurose do músculo oblíquo externo com a parte anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno, eles vão fazer a bainha do reto anteriormente ao músculo reto abdominal. Na região posterior do músculo reto abdominal,
nós vamos ter a aponeurose do músculo oblíquo interno e nós vamos ter a aponeurose do músculo transverso, que vai ficar na região posterior do músculo reto abdominal. Logo abaixo dessa bainha posterior ao músculo reto abdominal, nós vamos ter a fáscia transversal, que vai ser uma estrutura conjuntiva que vai separar a parte muscular da gordura extraperitoneal. A partir de certo ponto, isso aqui seria mais superior no abdômen, e a partir de certo ponto, essas aponeuroses elas vão se juntar todas na região anterior do músculo reto abdominal. A partir do momento que elas começam a se localizar somente na região anterior do reto abdominal, vão ter a chamada linha arqueada ou arco de Douglas. E aí, a partir dessa região que é mais inferior no abdômen, nós vamos ter a fáscia transversal sozinha abaixo no caso mais posteriormente, é o músculo reto abdominal. E logo abaixo dela, a gordura extraperitoneal. Na parede abdominal posterior, nós vamos ter 4 músculos principais, importantes para a nossa prática, que vão ser o músculo pessoas maior, o músculo pessoas menor, o quadrado lombar e o músculo transverso, uma parte mais posterior do músculo transverso. Nessa imagem, nós podemos ver os músculos da parede posterior do abdômen. Nós vamos ter o músculo pessoas maior, pessoas menor, o quadrado lombar e o transverso na sua parte posterior, aqui já cortado. O músculo quadrado lombar ele vai terminar contribuindo para a estabilização e também para a movimentação da coluna e da pelve. Se você fizer uma contração bilateral desse músculo, você vai terminar levando a uma extensão da coluna vertebral lombar. Se você fizer a ativação somente de um dos lados do músculo quadrado lombar, você vai terminar dobrando o tronco naquela direção, ou seja, você vai fazer uma flexão lateral. Nós vamos ter o músculo pessoas maior, que ele vai ser parte do músculo ilho-pessoas, que vão ser 2 músculos que, apesar de terem sua origem diferente, eles vão ter a mesma inserção, que é na região proximal do fêmur. E por ele ser o músculo que liga a coluna vertebral às pernas, então ele vai terminar sendo responsável por nos manter em pé, por levantar, por mexer as pernas quando a gente for andar, para correr, além de outras funções. E vamos ter também o músculo pessoas menor, que inclusive em algumas pessoas ele não existe, mas assim, ele vai terminar se originando na superfície lateral ali de T12 e L1, e ele vai ter um tendão que vai ser considerado longo, e ele vai terminar se fixando, se inserindo na eminência ilho-púbico e também na linha pectínea do pubis. Nessa imagem nós conseguimos ver um outro corte dos músculos da parede abdominal. Nós vamos ter o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno, transverso do abdômen. Nós vamos ter o músculo pessoas maior, o quadrado lombar e mais posteriormente nós temos o eretor da espinha. O eretor da espinha ele vai terminar tendo a sua localização ao longo de toda a coluna vertebral, desde a região sacral até mais proximal na coluna. E ele vai estar localizado lateralmente aos processos espinhosos das vértebras. Agora que conhecemos um pouco da anatomia da musculatura do abdômen, nós vamos falar um pouco sobre a inervação dessa musculatura. O abdômen ele vai ser inervado por ramos tóraco-abdominais, que vão sair de T6 até L1. Alguns lugares falando até que sai de L2. Eles vão sair lateralmente na medula espinhal e eles vão terminar atravessando o forame intervertebral e vão formar 2 ramos primários, o ramo primário anterior e o ramo primário posterior, sendo o ramo primário posterior responsável por inervar a musculatura do dorso e a pele sobrejacente dessa musculatura. O ramo primário anterior ele vai terminar atravessando o músculo quadrado lombar e depois ele vai se localizar no plano entre o músculo oblíquo interno e o músculo transverso. Logo após, na altura da linha axilar média, nós vamos ter a soltura do ramo cutâneo lateral. E por último, na altura dos músculos reto-abdominais, nós vamos ter a saída do ramo cutâneo anterior. E a partir desse conhecimento, nós vamos entender os principais músculos da região abdominal. Nós vamos ter o bloqueio do quadrado lombar posterior, quadrado lombar lateral, quadrado lombar anterior. Vamos ter também o bloqueio do plano da fáscia transversalis. Nós vamos ter os TAP blocks, que dependendo da altura que você fizer, ele pode ser subcostal, ou então você pode pegar o nervo inguinal e o nervo hipogástrico. E se ele for feito mais anteriormente, nós vamos ter o bloqueio da bainha do reto.
Nessa imagem a gente consegue ver melhor a conformação dos ramos laterais, que vão sair na linha axilar média, e nós vamos ter também os ramos cutâneos anteriores, dando ênfase principal para a região abdominal ao ramo cutâneo anterior do nervo ilipogástrico e do nervo ilioinguinal. Nessa imagem nós conseguimos ver o músculo latissimus dorsus, que ele vai ser um músculo tóraco-lombar, indo até a região do sacro. Além disso, nós conseguimos ver a saída dos ramos cutâneos laterais, mais ou menos na altura da linha axilar média, e a saída dos ramos cutâneos posteriores. E rebatendo o músculo latissimus dorsus, abaixo dele nós vamos ter o serrátil posterior, que vai ter essa conformação em serra, vai ser um dos músculos importantes também para a respiração. Além de que a gente consegue verificar melhor os ramos cutâneos laterais e posteriores nessa imagem. Aqui nós conseguimos ver a saída dos ramos cutâneos laterais de T2 até T11, dos cutâneos anteriores de T1 até T11, e logo abaixo nós conseguimos ver a saída do ramo lateral de L1, que vai ser o nosso nervo iliohipogástrico, tão importante no nosso TAP block, na sua conformação do ilioinguinal e ilipogástrico. E por último, nós vamos ter os dermátomos. Os dermátomos eles vão ser uma região da pele em que todos os nervos sensoriais que vão para ela, eles vão vir de uma única raiz nervosa. Alguns dermátomos importantes para a nossa localização. O dermátomo de T4 vai ter na altura da linha intermamular. T6 na região do apêndice tifoide. T7 infraescapular. E nós vamos ter também T10 com a região umbilical. Então é isso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e espero que vocês aproveitem bastante o curso que a gente fez com bastante carinho para todos vocês. Espero que dê para ter entendido um pouquinho da anatomia da parede abdominal, dos músculos mais importantes utilizados, porque vai ajudar muito na hora de a gente fazer o nosso escaneamento. A sonoanatomia ela é essencial para a gente entender que tipo de bloqueio a gente está fazendo. Onde a gente vai colocar a nossa agulha, depositar anestésico local. Espero ter ajudado um pouco vocês. Obrigado.